30 dias de oração, né? E as nossas pregações vêm do Rick Warren, são inspiradas no Rick Warren. Para quem não sabe, ele é exemplo a seguir para a nossa igreja. Como pessoa, como pastor, nada especial, nós seguimos a Cristo, amém? Mas ele é um exemplo a seguir na forma em que prega, na forma em que pensa e que interpreta a Bíblia. Nós sempre pomos a nossa parte, mas realmente ele é uma inspiração, vamos dizer assim, tá bom? E eu esta semana estava a ouvir a pregação dele, muito interessante, e eu decidi partilhar. A nossa pregação hoje é sobre oração, é sobre manter uma oração. Amém? Vamos falar sobre como é que eu posso estar em comunicação com o Senhor. Já sabemos que estar em silêncio é como o Senhor se comunica connosco, porque nós podemos ouvir, mas como é que nós podemos falar com Ele. Amém? Então o título é Ore ao longo do dia. Eu escrevi assim, deixa eu ver. É como orar ao longo do dia. Amém? Eu acho que o meu exemplo, sobretudo no Novo Testamento de oração, é Paulo. É Paulo. Paulo, em cada carta que ele escreve, ele começa com uma oração, está escrita e é enviada como oração para aquela igreja. Então, dependendo da igreja, dependendo da situação, ele escreve uma oração primeiro e envia para a igreja dentro dessa carta. Amém? E ele diz que a todo tempo ele ora pela igreja. A todo tempo ele ora pelas pessoas que estão naquela igreja. Em qualquer igreja ele ora. Amém? E ele diz que ele ora sem cessar. Ele ora sem cessar. E eu gostava de começar com um versículo que é Efésios 6:18. Vamos ver este versículo primeiro que diz: Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Ok, isto é um versículo, primeiro, muito importante, primeiro, muito interessante também, que só neste versículo tem 7 mensagens. Só neste versículo. Vamos ver o versículo. Eu também tenho aqui a versão em inglês, também gosto da versão em inglês, porque dá ainda mais detalhe também. Mas vamos ver o versículo. A primeira mensagem logo ao princípio diz: Orem no Espírito. Orem no Espírito. 3 palavras dentro de um versículo já diz uma mensagem. Orem no Espírito. O que é orar no Espírito? É estar com o Espírito Santo, pedir antes de orar que o Espírito Santo diga o que orar. Eu tive uma conversa com um líder muçulmano ontem de manhã, e ele dizia: mas o que é isto? O que é o corpo? O que é a alma, o espírito? E eu disse: não, o corpo é o que Deus fez, é a carne. A alma é a tua consciência, é o que tu pensas, é como tu resolves uma situação, é a tua alma que está a pensar, está a ver? E o espírito é o que Deus te deu, porque em Gênesis diz que Deus soprou o espírito dele para dentro de ti. Então para que é que precisamos do Espírito, né? Orem no Espírito. Quem é este Espírito? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, o que ele faz é dizer ao teu Espírito o que está errado e o que tu deves resolver. Não por obrigação, mas porque ele está ali para te ajudar. Amém? Amém. Depois vamos ver, diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. Em todas as ocasiões, a todo momento eu devo orar no Espírito. Sempre referindo atrás. Em todas as ocasiões. Não há um mau momento para orar. Não podem dizer que há um mau momento que agora apanhaste-me desprevenido, não posso orar. O Espírito Santo está sempre apto para orar. Tu deves estar sempre disposto a orar, em qualquer momento. Às vezes eu oro no trabalho. Se tem que ser, oro no trabalho. Ontem fui ao café, estava no café, fui à casa de banho, orei e voltei. Porque o Espírito diz: ora, e tu tens que aceitar e dizer: ok, vou orar. Porque se eu tenho que orar é porque algo tem que ser resolvido. Amém? Amém. Movendo para a frente, o terceiro... Espera aí, volta para trás o versículo. Quero continuar aquele versículo. Diz: orem no Espírito
em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Com toda a oração e súplica. Aqui vou traduzi-lo em inglês, que é interessante, porque diz: em todas as ocasiões, com todo o tipo de oração e súplica. Com todo o tipo de oração. O que nós acabamos de cantar, o que nós acabamos de louvar a Deus, é uma oração. As canções que cantamos hoje são orações. Deus ouviu e Deus não acha que é bonito porque estamos a cantar. Não. É uma oração. A mensagem que está dentro dessa canção é uma oração. E Deus vai ouvir essa oração. E vai responder a essa oração. Amém? Então, todo tipo de orações. Pode ser uma oração triste, pode ser uma oração contente, pode ser uma oração que seja de louvor, uma oração de súplica que nós precisamos a derramar, mas é uma oração. Amém? E súplica, em inglês diz: e todos os teus pedidos, e com todos os teus pedidos, qualquer coisa, qualquer tema, não há tema que Deus ponha como tabu. Não há tema que Deus possa dizer: não me fales disso que eu não quero. Até há pessoas que têm vergonha de pedir a Deus sobre alguns temas. E eu digo não, porque todos os temas, diz aqui no versículo, e com todos os temas e com todos os pedidos, with all requests, diz em inglês, com todos os pedidos. Não há tema que não possas pôr na mesa ao Senhor. Se é financeiro, se é emocional, se é entre casais. Quando eu estava a ouvir o Rick Warren, ele disse: eu tive que orar porque eu não tinha sexo com a minha mulher. E ele orou. Amém? Amém. Continuando, com todas as súplicas, tendo isso em mente, estejam atentos. Estejam atentos. Agora, o que é que nós temos de estar atentos? Nós temos que saber que temos de estar alerta. Porque quando nós oramos, nós pomos o nosso espírito numa posição fraca. Porque nós derramamos o que é que está a passar. E se nós derramamos o que é que está a passar, o inimigo vai estar alerta. Porque vai querer saber o que é que nós estamos a fazer. Não é? E isso não pode ser bom para nós. Por um lado, mas por outro lado, nós temos que pedir que quando nós oremos, que Deus nos proteja. Sim? Deus tem-nos que proteger e que manter no caminho certo para nós não podermos desviar do caminho. Amém? E depois, a última parte diz: e perseverem na oração por todos os santos. Os santos são as pessoas, são os cristãos, são os teus irmãos, a tua família, a igreja, a outra igreja, se calhar, do outro lado do mundo também tem que orar. Nós devemos manter uma oração por todos os irmãos também. Amém? Temos que manter uma vez ao dia, temos que usar essa oração. Se nós oramos 3, usem pelo menos uma delas para orar por alguém. Amém? Amém. Bom, vimos o nosso versículo do dia e agora vem os pontos. Nós vamos ver hoje 2 formas onde nós podemos manter uma oração com o Senhor. Amém? Amém. Então, o primeiro ponto, a primeira forma é manter uma oração contínua com o Senhor. É manter uma oração, uma conversa, sim, como se fosse uma conversa, vamos pôr assim mesmo, como se fosse uma conversa. O que é que eu me refiro? Vamos pôr de exemplo que nós estamos a escrever uma carta. Eu escrevi uma carta e eu tenho que pôr no selo, tenho que fechar a carta e tenho que enviá-la. Quando é que eu fecho a carta, ponho a cola, selo tudo, ponho o selo e envio? Quando eu assinei. E o exemplo que pode haver é, quando vocês orem, quando eu oro, eu não digo em nome de Jesus. Porque eu deixo a carta aberta. E ao final do dia, quando eu orar, eu digo assim, em nome de Jesus. Porque aí eu fecho a carta, aí eu assinei a carta, Deus já tem tudo nessa carta, e aí eu posso enviá-la. É uma ideia.
Outra maneira é fazer como se fosse uma conversa. Uma conversa, literalmente, uma conversa. Deus, como é que estás? Não com palavras chiques, não com palavras de carta, mas Deus, como é que estás? Hoje acordei meio cansado, não estou assim, não é o meu estilo. Há pessoas que preferem fazer, sobretudo jovens que preferem fazer uma conversa com Deus, em vez de ter que orar de uma forma mais específica, podem conversar. Amém? Vamos ler outra vez Efésios 6:18, que diz: orem no Espírito em todas as ocasiões. O que é orar no Espírito? O Espírito quer o melhor para nós. O Espírito Santo quer sempre o melhor para nós. Nós temos que entender que o que Ele diz não é regra, mas é uma boa opinião, uma boa opção, a melhor opção. Quando eu oro, eu vou orar por algo que eu preciso. E se eu oro por algo que eu preciso, eu vou sentir que tenho que orar. Se eu acho orar aborrecido, é porque eu não estou a orar o que eu preciso. Porque eu não estou a orar o que eu quero. O meu espírito, estando de acordo com o Espírito Santo, ele ora o que precisa e o que quer. O que deseja. Se eu estou a orar por coisas que são luxúria, ao final de um tempo eu vou achar aborrecido. Porque a minha cabeça diz: mas em vez de estás aqui a orar por o Ferrari, porque é que não vais trabalhar e guardar dinheiro e comprar o Ferrari? Mas se eu oro por algo que eu preciso, porque o meu espírito precisa de mudar, porque eu preciso de ser melhor, porque eu preciso de ter mais forças para continuar, aí sim eu não vou estar a pensar duas vezes. O meu espírito calma, diz: Deus, estou aqui, vamos resolver a situação, e o Espírito Santo já apoia a partir daí. Amém? Amém. Essas são duas formas de ter uma conversa com o Senhor. Podemos fazer uma formal, podemos fazer uma carta, onde só assinamos ao final do dia, ou podemos manter uma conversa, onde continuamente posso estar a comentar com o Senhor, a dizer: gostei daquilo, vi isto bem, a comida hoje estava muito boa, vou ver uma paisagem ao final do dia e digo: essa paisagem, Deus, tu fazes coisas maravilhosas, amém? E a carta é mais formal, onde nós oramos, temos a nossa oração, mas não assinamos ao final. E põe continuará ao final da carta, amém? Sim. Então, a segunda forma, vamos ver hoje, isto vai ser um pouco mais longo, é programar as nossas orações ao longo do dia. Ok? Nós vamos programar as nossas orações. Como é que podemos programá-las? Antigamente, isto um pouco de história antes de continuar, antigamente nós tínhamos os romanos. Nós tínhamos os cristãos, mas eles trabalhavam para os romanos. Sim? E os romanos tinham uma coisa interessante, que era uma torre com uma bell, com uma campainha, com um sino grande, assim. E esse sino é o que alertava a cidade. Antigamente não havia relógio. E esse sino alertava a cidade de quando é que passava algo. Então eles tinham vários horários. Tinha às 6 da manhã, às 9, o meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. 6 da manhã, toca o sino. Toca acordar, vamos trabalhar. Às 9, todo mundo já tinha que estar a trabalhar. E já tinha que ter algo feito. Porque o sino tocava outra vez, já tinhas que ir revisar para ver o que é que estavam a fazer. Ao meio-dia tocava almoço. O almoço durava até às 3 da tarde, que é quando tocava o sino outra vez. 3 horas de almoço. Nem hoje em dia. Às 3 da tarde tocava outra vez, o pessoal toca pôr o lanchinho na mala e vamos voltar ao trabalho. E às 6 da tarde, acabava o dia, vamos para casa, cada um para a sua casa a dormir. Sobretudo porque antigamente 3 horas de trabalho, mas não estavam como eu que estou na árvore, trabalhavam com animais e com os vegetais todos, né? E a construir casas e tudo. Então, estes eram os horários: 6, 9, 12, 3 da tarde e 6 da tarde, sim? E o que é que os cristãos fizeram? Eles começaram a dizer: então,
E porquê que eu não uso cada campainha, cada sino, cada vez que tocar, eu vou parar e orar? Vou parar, vou sentar, vou orar, depois vou fazer o que seja que tenho que fazer. Então, quando ouvia o sino tocar, 6 da manhã, vamos orar. 9 da manhã, vamos orar. Meio-dia, paramos para orar. 3 da tarde, antes de sair do almoço, antes de ir embora, vamos orar. 6 da tarde, saí do trabalho, sento, oro, vou para casa. Então eles começaram a ter uma costume de programar o seu horário para orar. Então eles tinham, é como se fosse um meeting, já sabiam que aquelas horas é para Deus, vou ter que deixar, é para Deus, e depois é que eu posso continuar com a minha vida. E é algo interessante, porquê? Porque a Igreja Católica depois, eles ainda têm o livro, mas não foi a Católica, foi os cristãos que desenvolveram um livro assim super complicado sobre este tema. Chama-se A Liturgia da Oração. Um livro muito interessante. Então, quando eles desenvolveram este livro, eles guardaram para que depois as seguintes gerações entendessem. E quando veio a revolução da ciência, eles criaram os relógios. E os relógios não foram criados para ver a hora, para ver que hora é que eu vou trabalhar. O relógio foi, para eu não ter que andar a controlar cada vez que sou ao sino, eu tenho o relógio no meu pulso, tenho o relógio na parede, eu posso olhar quando o sinal está ali, ok, 3 da tarde, hora de orar. Então o relógio foi inventado para orar e não para trabalhar. Amém? Amém. Hoje em dia que já não, mas... Então é só algo interessante, está a ver? É estas coisas que são interessantes sobre a história. Mas também há outra forma onde podemos orar. Não temos que andar sempre a olhar para o relógio. Não é preciso. Vamos abrir em Mateus 6:7, só favor. Vamos abrir. Quem se lembra é Jesus a ensinar o Pai Nosso. Vamos abrir, vai estar aparecendo no quadro. E diz: e quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Isto vai ter mais sentido depois, mas para um contexto, as pessoas antigamente escreviam as suas orações. Muitas vezes, quem sabia escrever, escrevia as suas orações e também muitas vezes repetiam a mesma coisa uma e outra vez, à espera que Deus respondesse. Amém? Isto é uma coisa que Deus diz: não repitam, não repitam. Se eu vou ao meu Pai, ele que está aqui pode responder, a ver se concorda. Se eu vou ao meu Pai, eu acordo de manhã, Pai, eu preciso de novos ténis. E depois a hora do almoço, Pai, eu preciso de novos ténis. E depois a hora de jantar, Pai, eu preciso de novos ténis. E ele sabe que eu preciso dos ténis. Mas eu ainda não disse bom dia, não disse obrigado, ainda não disse nem bom dia, nem obrigado pela comida que fizeste hoje, nem obrigado pelo bolo, nem obrigado pelos croissants que se calhar fez hoje. Mas eu digo: pai, preciso dos novos ténis. E ele não vai dizer, ele não vai gostar. Não. Então, se o pai não gosta, porquê é que acham que Deus vai gostar de estar a ouvir, a repetir? Vai chegar a um ponto onde vai ser aborrecido ouvir. Então, passamos para o primeiro ponto dentro deste ponto, ok? Nós estamos a ver como programar o nosso horário. Vamos ver aqui umas ideias para programar um horário de oração, sim? A primeira coisa que devíamos fazer é acordar com uma atitude de gratidão. Eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou dizer ao Senhor é obrigado. Porquê? Porque o dia foi bom, porque o dia de ontem, porque hoje estou vivo, porque acordei bem disposto. Nós temos que orar durante o nosso dia, nós temos que acordar com uma forma positiva, amém? É interessante porque gratidão é algo que faz as pessoas ainda mais gratas. Então, tu por ser grato, faz-te feliz a ti mesmo. A tua atitude de gratidão vai-te fazer ainda mais feliz. Isto, psicologia.
Em 1 Coríntios 4:7 diz assim: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. A primeira parte, outra vez, diz: pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que é que te torna a ti diferente do que eu tenho? O que é que as tuas coisas fazem que as minhas não possam? O que é que tu tens que eu não possa ter? O que você tem que não tenha recebido. Recebido foi dado. O que eu tenho foi-me dado. Eu não lutei para ter. Foi-me dado. Como pessoa em Cristo, foi-me dado. Nada é meu e tudo é do Senhor. Então, eu não posso ficar orgulhoso daquilo que eu tenho. É uma coisa, sim, existe, está aqui a caneca, está aqui o iPad, está aqui a mesa, mas eu não estou orgulhoso de ter. Porque se eu me orgulho disso, o Senhor pode muito bem tirar. Porque não é meu, é dele. Ele deu, ele providenciou, ele deu e disse: toma, podes ficar com ele. Mas não significa que seja meu, não significa que eu tenha orgulho de ser. Como se dessem um presente e eu ficasse feliz porque eu ficasse orgulhoso porque eu agora tenho isto, mas eu não lutei para ter. Deus deu. E eu agradeço ao Senhor. Então, acordamos com uma atitude de gratidão. Amém? Amém. Vamos ler Mateus 6, 8 a 9, rapidamente. Diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. Portanto, orais assim, que este é Jesus agora a dizer o Pai Nosso: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele começa a oração a dizer: Pai Nosso, Pai, Abba, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa que se faz: gratidão. Gratidão. Santo é o teu nome, porque tu és bom. Vamos dizer que o nosso Pai é bom. Amém? Logo de manhã. Logo de manhã vamos dizer. Rapidamente a ler Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, descendo do Pai do céu. Amém? Toda a boa dádiva, tudo o que é bom, vem dele. Porque pela minha força eu não chego a ter o que é bom, se eu não confio nele. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos fazer de manhã é ter uma atitude de gratidão para poder confiar nele durante o dia, sim? Acordar felizes, porque essa atitude de gratidão faz-me a mim feliz também. E imagina, nós acordamos agora, vamos tomar o nosso pequeno almoço e diz: o segundo ponto é: abençoe o nome de Deus no pequeno almoço, no café da manhã. Isto o que é que significa? Abençoe o nome de Deus no café da manhã. Como é que podemos abençoar o nome de Deus, se Ele é Deus? Eu posso louvá-lo, eu posso exaltá-lo, eu posso dizer que quão bom Ele é. Amém? Santificado seja o teu nome. É como continua o versículo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santo é o seu nome. Santo é o nome. E é interessante porque nomes são muito interessantes na Bíblia. Os nomes, antigamente, tu não davam um nome. Eu não acordava um dia, acabo de nascer, és o Davi. Não. Eu não tinha nome. Eu tinha que ganhar o nome. Eu tinha que atuar como tal nome. Se eu acordasse e fosse, e refilasse com a minha mãe, refilasse com o meu pai, e eu sou cabeça dura e bato contra a parede, chamo Pedro. Porque é o que significa, pedra dura, Pedro. É. Não está aqui, mas depois vou dizer. É? Então, se eu fosse tranquilo, se eu fosse
Mais ameno, é mais Davi. Não refila. Né? Então, cada nome que nós encontramos na Bíblia, vamos procurar o significado de cada nome. Tem um significado. E mesmo que não esteja na Bíblia, o vosso nome também tem um significado que vem de antes. E quando vier o meu filho, depois daqui a muitos anos, quando vier, eu vou estar seguro de que o seu caráter reflete o seu nome. Porque tem que ser assim. Porque se vivemos há 7 bilhões de anos, como é que todos os nomes têm um significado e não o nosso, não é? Então nós vivíamos para ganhar o nosso nome. O nosso nome era ganho. Mas Deus é mais ou menos da mesma forma. Ele mostrando o seu caráter, Ele vai ganhando os seus nomes. Vamos mostrar uns nomes. Abba significa Deus que ama. Deus que te ama. Deus de amor. Vamos dizer El Dia. Deus que sabe tudo. Um Deus sábio, de sabedoria, que sabe. Jeová Rafa. Deus que cura. Isto é tudo características. Deus, tudo o que Ele consegue fazer estão nos nomes. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, com todo o poder que Ele precisa. Isto é largo. Mas é Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Então, nós temos uma lista de nomes onde Deus não se vê nada mais do que características. Cada nome que tem é uma característica. Por isso é que há pessoas que muitas vezes vemos na história que têm 2 nomes, ou que se chamam de 2 formas. Mesmo o diabo tem 2 nomes. Tem Lucifer, que é o nome oficial que Deus lhe tinha dado ao princípio, mas também tem Satanás, que é ao contrário, que é o que desafiou a Deus, que é o que foi contra Deus, que é o que tentou impor-se por cima de Deus. É o que significa. Então vamos abençoar o nome de Deus. Usem estes nomes. Deixem o vosso próprio nome. Se tem um significado, deixem no nome. Porque é o caráter de Deus. Amém? Então, acabamos de tomar um pequeno almoço. E estamos a despachar para ir para o trabalho. Vamos ver a terceira forma. Durante o dia, durante o dia lembre-se do que é importante. Isto é uma dedicação. Lembre-se do que é importante. Durante o dia, como eu disse ao princípio, podemos fazer uma carta que só fechamos à noite. Então durante o dia vamos falando: Deus, preciso de mais dinheiro, pá, não está a ir bem, ou preciso de realmente estar em paz, ou tenho tido uns problemas aqui e ali. Continuando com o que Jesus dizia: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Eu lembro-me do que é importante para mim, mas mais importante é a vontade de Deus. Porque aqui vamos fazer um contraste depois. Porquê que eu disse que eu lembro-me do meu primeiro? Porque eu tenho problemas. E eu sei que eu tenho problemas e eu vou pensar nesses problemas mais do que vou pensar no que Deus diz. Mas gostava de fazer um contraste que diz Mateus 6,33: mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas também. Então, eu vou buscar o que é importante. Agora a pergunta é: o que é mais importante? O reino de Deus e a sua justiça, ou a minha vontade? Ou o meu querer? O que é que eu vou pedir primeiro? Porque eu posso pedir primeiro o que eu preciso e depois dizer: Deus, mas não. Para mim, pessoalmente, eu digo que primeiro o reino de Deus, primeiro o que Ele precisa, primeiro o que Ele quer fazer. Deus, o dia está a ir mal, mas primeiro diz-me o que é que eu tenho que fazer por Ti. Diz-me o que é que queres que eu faça para Ti, para eu não impor as minhas necessidades antes de Deus. Amém? Se tivermos algum problema, devemos colocar o reino de Deus primeiro.
Porque se nós buscarmos o reino de Deus, nós estaremos primeiro em paz dentro desse reino e depois Ele nos dará uma solução para tais problemas. Amém? Amém. Agora é hora do almoço. Agora já são o quê? Meio-dia. Já é hora do almoço. Estamos na hora do almoço. E o que é que vamos fazer agora? Vamos pedir as nossas necessidades. Eu acabo de pôr as necessidades de Deus primeiro, o querer de Deus primeiro, e agora eu posso pôr o meu e dizer: Deus, olha, já que pus o teu primeiro, agora eu posso dizer o que é que eu preciso. Continuando com a oração de Jesus, diz: dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Então primeiro ele põe: venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas só depois é que ele diz: e dá-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso, Deus não vai mandar pão do céu, literalmente. Pelo menos hoje em dia não. Mas todas as necessidades que nós temos vão ser respondidas, vão ser supridas. Então, se eu pus primeiro o reino de Deus, eu respondi ao que Deus queria que eu fizesse, eu pedi para que Ele nos usasse, e agora eu peço as minhas necessidades e Deus cumpre essas necessidades. Não o que eu quero, mas essas necessidades, o pão de cada dia, porque é com esse pão que nós sobrevivemos. O pão que eles sobreviviam antes no deserto era um pão físico, um maná, um pão que caía do céu. Mas o que nós precisamos hoje em dia é o que Deus vai suprir. Amém? Em 1 Samuel 12:23 diz: e longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Dentro das nossas necessidades, dentro das nossas petições, eu devo orar por mim e pelo meu irmão. Por mim porque eu preciso, porque o meu irmão precisa. Porque longe de mim está pecar contra o Senhor. Se eu não oro por vocês, eu estou a pecar contra vocês e contra o Senhor. Porque eu não estou a mostrar amor. O dia que eu orar por mim, eu disser: Deus, eu preciso, mas eu sei que o meu irmão está a passar fome, eu sei que o meu irmão está a passar um problema, e eu próprio não orar por ele, então o que é que o Senhor faz? Porque o teu irmão está a passar pior que tu estás a pedir para ti. E mesmo que não seja pior, não estás a mostrar amor para o teu irmão. O que é que há que fazer, não é? Então eu não vou pecar contra o Senhor. Eu vou sempre orar por o meu irmão, não é? Acabamos o nosso almoço, antes de voltar para o trabalho, eu devo pedir perdão durante a tarde. Que é outra parte muito importante da oração, pedir perdão. Eu não sei quando é que eu vou morrer. Não sei. Eu acho que até o último dia vou estar a pedir perdão por si acaso, nunca se sabe. Porque eu nunca sei quando é que a minha vida vai. E Jesus diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu devo orar pelo meu perdão todos os dias, por si acaso. Porque um pensamento é um pecado. E se eu não me arrependo, não está pago. E por vezes podemos passar um dia, 2 dias, uma semana, onde ainda não pedimos perdão ao Senhor, e nunca se sabe. E esta é uma parte que mesmo para mim dá medo, porque, claro, pensar que nunca sabes quando é que vais morrer é uma coisa que não se gosta de falar, não é? Mas é algo importante de pensar, pelo menos, que é: eu não sei quando é que eu vou, Senhor, eu não sei quando é que queres que eu vá, mas se eu vou, pelo menos vou com a consciência salva, porque eu pedi perdão.
Até o último dia eu pedi perdão. Não muitos, tristemente não muitos, podemos estar na nossa cama quando partimos. Não vamos deixar acumular problemas na nossa vida. Em Salmos, o salmista diz: eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Eu não tenho problema em confessar, eu não tenho problema em dizer. Eu tenho problema em confiar que o Senhor vai me perdoar. E quanto mais duvido, menos desculpas eu peço. Mas o Senhor perdoa qualquer coisa. Se é de coração aberto, se é de coração nas mãos e dizer-te: Senhor, olha, realmente eu peço desculpa, eu peço perdão, Ele vai perdoar. Então, nós vimos até agora bastante do nosso dia e como é que devíamos estar a orar. Isto sempre depois do sino tocar. Sempre depois do sino tocar, eles paravam para orar por um tema, né? E a sexta forma, ou o seguinte passo, sobre as 6 da tarde, é: peço a Deus que me ajude a tomar decisões sábias. Isto é sobre proteção, isto é sobre cada decisão que nós tomamos. Eu não posso andar na vida a pensar: não, eu não vou pecar, se eu não peço a Deus para não pecar. O pastor Manza estava a falar de manhã no seu testemunho. Ele estava a dizer: eu lutava contra o meu próprio problema, eu lutava contra a minha própria adição, até que eu entendi que eu tinha que pedir a Deus para Ele lutar por mim contra a minha própria adição. Eu não posso ir e dizer: não, eu não vou cair, eu não vou fazer, eu consigo, eu sou forte, porque não somos fortes. E depois, se caímos, se Deus não ajuda nesses momentos, nós não temos força para suprir a nossa própria consciência e deixar de ser ou deixar de fazer. Então nós devemos pedir proteção ao Senhor. Jesus continua e diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isto é tudo uma guia, isto é tudo. Que formas de orar é que podemos seguir? Qual é o esqueleto de uma oração? E não nos deixes cair em tentação, não nos faças pecar, não nos deixes pecar, e livra-nos do mal. Livra-nos de qualquer tentação externa, qualquer pessoa que possa tentar-nos, qualquer momento do dia que possa tentar-nos. Não deixes que esse momento passe. O pastor Manza chegou a discutir com a mulher porque ela usava vinho na comida. E ele dizia: não, mas eu não tomo vinho. Eu não tomo vinho. E ela teve que lhe explicar. Né? Então imagina, se chegou a tal ponto de ter força para fazer, para não comer, imagina quanta oração é que fez. Então é Deus que nos protege dessa tentação. É Deus que nos protege de cada problema e de cada possível pecado que nós podemos passar ao longo do dia e ao longo do mês. Amém? E depois chegamos ao último ponto. Chegamos ao final do dia, antes de ir para a cama, que diz: acabo o meu dia com uma verdade encorajadora. E Jesus acaba com: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Simples. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. 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 E é como Jesus ensina realmente. Eu encorajo o meu Deus a continuar a ser o meu Deus. E eu lembro-me a mim mesmo que Ele é que é o Deus. Eu gostava de
encorajar a cada pessoa que está a usar estes 40 dias para poder ter tempo para orar e para poder aprender a orar, vamos dizer assim, né? Eu quero que pensem numa coisa, que é: vocês estão a usar o vosso tempo para orar? Quando vocês dizem que vão orar, estão mesmo a orar? Estão mesmo a tirar tempo? Estão mesmo a fazer uma carta? Estão mesmo a sentar com o Senhor e a dizer: Deus, eu preciso disto. Mas primeiro, antes de eu precisar disto, Deus, Tu és bom. Deus, obrigado porque. Deus, usa-me, Deus. E depois é que eu digo: Deus, eu preciso de algo. Estão a usar esse tempo assim? Há uma ideia interessante que é que se nós não tiramos um tempo para orar, nós não temos força para o resto do dia. Porque se eu não tenho tempo para estar com o meu pai, que é a coisa mais fácil do dia, como é que eu vou ter força para sair para trabalhar? Que é mais difícil. Se eu não acordo de manhã, e isto, outra vez que eles concordem ou não, se eu não acordo de manhã e digo bom dia, eu não acordei. Eu sei que depois vou ter para a minha casa, vou ter que acordar e vou ter que mandar um bom dia. Porque é o meu pai. Porque sei que está lá de dia. Já ouvi testemunhos de pessoas que perderam ao pai e a partir daí já não foi igual. Perderam a mãe e a partir daí já não foi igual. Porque mesmo que esteja no outro lado do mundo, sei que um telefonema está lá. Pode mandar um bom dia quando quiser. Nós temos uma vida busy. Todos trabalhamos, acredito, e todos temos a nossa vida e temos o nosso horário, mas temos que tirar um tempo para o Senhor. Eu dei 7 passos, não quero que agora saiam daqui e comecem a fazer 7 vezes ao dia, vou orar. É difícil. Mas 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, um obrigado de manhã, é uma oração. Antes de almoçar, Senhor, obrigado porque tens oferecido, tens dado e não falta comida na mesa. É uma oração. Está bom. O Senhor ouviu, o Senhor concordou. Amém. Mas depois está o outro lado. Há uma parte onde nós não tiramos porque não queremos, mas depois há outro lado que é: não, mas realmente eu é que estou busy. Eu é que não consigo orar. Eu é que não tenho tempo para orar. Realmente eu tenho muito trabalho e aí eu não vou julgar ninguém. Tenho muito trabalho, eu tenho uma situação difícil, não tenho tempo para orar. No meu trabalho não tenho tempo para orar. Então, o Senhor diz ao contrário. Então diz: tu estás a pôr prioridade em coisas materiais. Então tu estás demasiado busy. Já superaste, já estás demasiado, chegaste ao ponto onde não é só estás busy, não, tu estás muito busy, estás demasiado. Então relaxa. Relaxa e tira tempo para mim. Porque eu também preciso do teu tempo e porque tu também precisas do meu tempo. Então eu gostava de deixar com estas duas formas de pensar. Pensem cada um na sua forma e o que é que está a passar, mas realmente vamos tirar tempo para orar ou vamos fazer tempo para orar? Amém? Vou deixar com o último versículo outra vez, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas também. Não há nada que Deus não possa dar, que Deus não possa cumprir, fazer, mas se não procuramos o seu reino primeiro, não vamos chegar a nenhum lado. Vamos andar no deserto, vamos ter, a conta está cheia, mas nunca está cheia realmente. A conta pode estar com 5 zeros, mas não vamos ter o suficiente
porque isso não cumpre, isso não faz, não enche o vácuo que Deus enche na nossa vida. Amém? Amém. E é o que eu queria deixar para recapacitar, para pensar o que é que Deus tem realmente falado e para poder fazer tempo para o Senhor. Amém?